Olá, chegou a sexta-feira, dia 30 de março e estamos juntos em mais uma edição do Assunto do Dia, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. E que bom contar com sua companhia, com seu carinho e também com a sua audiência. Hoje aqui no nosso programa vamos refletir sobre o verdadeiro sentido da Páscoa. Será um programa especial. Por todo mundo, pessoas de todas as crenças celebram, celebram do seu jeito esse tempo de renovo, que simboliza a passagem da morte para a vida. Mas será que realmente sabemos o verdadeiro sentido da Páscoa? A Páscoa, ela não é e nem deve ser considerada só um momento de celebração com peixe no prato e trocas de ovos de chocolate. Devemos lembrar as pessoas sobre esse verdadeiro sentido da Páscoa, falando da morte e ressurreição de Jesus e do que ele fez por nós. E para nos ajudar a entender mais sobre o tema, para nos ajudar a refletirmos mais sobre a temática, vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com o evangelista Lourival Oliveira, ele que é da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Também vai nos ajudar a entender mais sobre o tema o evangelista Marcelo Teles, ele que é da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Daqui a pouquinho a gente dá início aqui ao nosso bate-papo de hoje, mas antes vamos acompanhar uma reportagem que mostra como a família Cavalcante celebra a Páscoa. Confira! As vitrines recheadas de chocolates, o peixe no prato principal. Nada disso nunca encheu os olhos dos filhos e da família Cavalcante. Para eles, a Páscoa tem uma história e significados diferentes do que o comércio faz questão de anunciar nessa época. Havia uma grande preocupação, porque como as escolas que eles estudavam eram, em algum momento, escola evangélica, mas houveram momentos que não. Então, nesse momento, a minha preocupação sempre foi de instruí-los para que eles estivessem blindados, bem instruídos acerca dessas realidades, dessas verdades, o que a Bíblia ensina e o que se modificou segundo a tradição, para que ele estivesse bem instruído com relação a isso. Então, tanto o Juan quanto o Lucas, eles já saíam daqui para a escola já bem fortalecidos com esse ensinamento. Ele nunca me veio pedir pai, eu quero um ovo de Páscoa, eu quero o que ele já sabia, ele já tinha aquela instrução. Então a gente em casa, sentado na mesa, muitas vezes no quarto deles, aí dava essa instrução, né? Essa Páscoa, comemorada pela família Cavalcante, teve o seu primeiro registro bíblico no livro do Êxodo, capítulo 12, e marcou a libertação do povo hebreu das mãos dos egípcios. Fatos históricos que o diácono Davidson e a irmã Andréa sempre fizeram questão de ensinar aos filhos, tanto em casa quanto na igreja. Com relação a esses ensinos especificamente, era mais comum eu sentar com ele mesmo, a gente abria a Bíblia, senta na mesa, a gente lê o versículo, explicava para ele, mostrava que coelhinho da Páscoa não tem nada a ver, que ovo da Páscoa não tem nada a ver com a Páscoa, que a Páscoa ela tem outro significado, ela foi instituída por outros motivos. É muito importante, a gente criar nossos filhos na escola dominical, porque a gente sabe que eles fazem parte da escola, eles saem para brincar com outros amigos, então assim, a gente sempre fez questão da escola dominical, porque a gente sabia a importância deles saber a verdade sobre o verdadeiro sentido da Páscoa. No Novo Testamento, a Páscoa é a celebração da morte e ressurreição de Cristo. Na escola de Lucas, essa Páscoa diferente chama a atenção dos amigos. Quase nunca tenho experiência desse jeito, até agora só tive uma, que ele veio me perguntar sobre o que era fazer isso, E eu comecei a falar para ele, o que a gente faz, o que não pode fazer. Ele achou um pouco estranho, mas uma hora ou outra terminou aceitando Jesus também. Durante a nossa conversa, o diácono Davidson aproveitou para fazer um alerta aos pais que deixam seus filhos se misturarem às tradições mundanas, achando que tudo não passa de uma fase ou uma brincadeira. Eu sempre digo que temos que ser firmes, nós precisamos tomar muito cuidado, às vezes é uma coisa simples, é uma coisa que parece bonitinha, não é isso, mas aquilo vai para a cabeça da criança, vai formando. A personalidade da criança ela é formada até os 7 anos.
Então, se você vai deixando, aquilo vai sendo acumulado no seu aprendizado e ele vai achando que outras questões que podem ser até mais sérias, mais preocupantes, seja normal. Então, isso tudo é uma porta de entrada. Para encerrar, vamos a uma reflexão sobre a comemoração do dia de hoje. Eu quero, desejar uma feliz Páscoa, a todas as famílias, e que a gente venha lembrar realmente do verdadeiro sentido da Páscoa e não deixar se envolver, com o que o comércio tanto coloca aí, como se fosse prioridade, e que a gente possa realmente focar no verdadeiro sentido da Páscoa. Eu queria deixar um versículo, acho que é 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Limpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, possamos guardar esta mensagem e entender que Jesus, ele é a nossa Páscoa, porque ele é o nosso Cordeiro, o Cordeiro que nos livra do mal, que nos livra do pecado. E nós agradecemos a Deus, porque nos deu Cristo como nosso Senhor e como nosso Salvador. A gente agradece bastante aí a família Cavalcante, por nos trazer esse momento de reflexão. Daqui a pouquinho vamos refletir muito mais sobre o verdadeiro sentido da Páscoa. E olha só, já temos 2 convidados aqui no nosso estúdio para tirar todas as suas dúvidas também sobre esse momento, sobre esse momento que a gente está vivendo, esse feriado, hoje sexta-feira. A gente vai falar um pouco sobre o significado da Páscoa. Tem um significado especial, mas hoje em dia tem sido modernamente celebrada com ovos de chocolate e com coelhos também. O moderno ovo de Páscoa, a título de curiosidade para você que está em casa nos acompanhando, ele apareceu por volta de 1828, quando a indústria de chocolate também começou a se desenvolver. Também, o que tem a ver ovos de chocolate, coelhos, com a morte e ressurreição de Cristo? A gente vai saber a partir deste momento com a ajuda dos convidados. Quero dizer que é um prazer recebê-los aqui no nosso estúdio. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Evangelista Lourival Oliveira, ele que é responsável pela congregação Boa Viagem CELP, evangelista da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Evangelista, seja bem-vindo aqui ao nosso espaço. A paz do Senhor e fique à vontade. Amém, irmão Balbino. Eu quero agradecer a oportunidade de estar participando nessa oportunidade e também atribuir ao nosso pastor o agradecimento, nosso pastor Ailton, por abrir esse espaço para nós aqui estarmos dialogando sobre esse tema tão importante nessa época. Quero também desejar boas-vindas ao evangelista Marcelo Teles. Ele é vice-superintendente das Escolas Bíblicas Dominicais da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Evangelista, a paz do Senhor. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. A paz do Senhor, irmão Balbino, e uma saudação a todos os telespectadores da Rede Brasil. Sempre é um prazer estar participando dos programas da Rede Brasil. Cooperamos com o nosso pastor também, vez por outra, no programa da Escola Bíblica Dominical. E nós agradecemos a Deus e ao nosso pastor por estarmos aqui colaborando nesse trabalho, falando a respeito desta festa tão importante, para os judeus e que tem um sentido profético cumprido em Cristo para nós cristãos. Vamos compreender melhor a origem, a importância dessa data. Surgiu com Jesus Cristo? Com certeza não, O registro mais antigo a respeito da festa da Páscoa se dá no livro do Êxodo, capítulo de número 12, momento histórico em que o povo hebreu, o descendente de Abraão, que foi chamado em Gênesis capítulo 12, estava residindo ali no Egito. A princípio, esse povo, que era um pouco mais de 70 almas, diz assim o texto sagrado, começou a se multiplicar, começou a crescer, e o crescimento do povo hebreu assustou, trouxe ou foi como uma afronta aos olhos de Faraó, o imperador, que era chamado assim, o título de Faraó. E ele, vendo o crescimento do povo hebreu, teve aquilo como um desafio, porque ele pensava que o povo hebreu poderia tirá-lo do poder. E então ele tentou escravizar o povo, e foi isso que ele fez. O registro do livro do Êxodo, capítulo 1, mostra isso. Então o povo estava sofrendo, o povo estava debaixo de escravidão. Diz o texto sagrado que lhes fizeram amargar a vida. E ninguém gosta de ser escravizado, E o povo hebreu estava diante dessa situação.
E Deus havia prometido ao patriarca Abraão, volto a dizer, o pai da nação hebreia, que cumprido 4 gerações visitaria este povo trazendo libertação. E Deus escolheu Moisés para liderar esta libertação. Moisés foi o libertador físico. Por trás de Moisés, né, estava o libertador espiritual, que era Deus. E Deus enviou sentenças, pragas, culminando na 10ª praga, que era a morte dos primogênitos, tanto dos homens quanto dos animais. E foi nesta ocasião que foi instituída a festa da Páscoa. Só a título de informação, para precisar o registro bíblico, o livro do Êxodo, capítulo 12, telespectador que dispõe de um exemplar da Bíblia, né, seja evangélico ou não, pode conferir comigo o capítulo de número 12, versículo de número 1 em diante. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Aí ele diz: falai a toda a congregação de Israel. O versículo 21 diz ainda: chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiros para as vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então, respondendo a sua pergunta diretamente, a festa da Páscoa não começou com Jesus, ela já acontecia muito tempo antes. Ela teve a sua gênese, o seu nascedouro, na época de Moisés, culminando lá com a 10ª praga, a morte dos primogênitos, quando Deus definitivamente libertou o povo de Israel, tirando-o da dureza da servidão por Faraó. Então, em Êxodo 12 está o registro, isso, da primeira Páscoa celebrada e instituída por Deus. Tem relação, né, alguma relação da Páscoa com algumas culturas ocidentais? Tem ali alguma influência egípcia nessa comemoração da Páscoa? Como é que a gente poderia compreender esse tópico da nossa conversa? O nosso irmão Marcelo já fez um resumo bem prático, mas ainda acrescentando aqui a conversa que Deus teve com Abraão, porque alguém pode questionar qual a necessidade, qual a importância do povo ter sido levado para o Egito. Mas quando Deus fez essa promessa a Abraão, quando o irmão Marcelo falou, no capítulo 15 de Gênesis, o Senhor fala com Abraão no versículo 14, dizendo assim: mas também eu julgarei a essa gente, ao Egito, né, a quem te há de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas, ou seja, o povo sairia com grandes riquezas. E tu irás para teus pais em paz e serás sepultado com ditosa velhice. Agora no versículo 16, Deus diz qual é o propósito do povo ter que esperar esses 430 anos dentro do Egito. Ele diz: na 4ª geração tornarão para ti, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Ou seja, o povo tinha que herdar uma terra, era a terra prometida. Mas para que Deus permitisse que o povo entrasse, e a terra que não estava desocupada, estava ocupada por pelo menos 6 povos, 6 nações, era necessário que o cálice da iniquidade desses povos que ocupavam a terra prometida chegassem a um nível que Deus não tolerasse mais, que não houvesse mais perdão da parte de Deus. Isso se cumpriu também em Sodoma e Gomorra, isso se cumpriu também em Nínive, quando Deus ordenou que Jonas fosse pregar arrependimento contra ela, e diz a palavra que assim seria a necessidade. O povo entraria na terra, mas quando se cumprisse os 430 anos, aí a iniquidade dos amorreus já tinha chegado a um nível que não havia mais tolerância. Deus então agora tiraria o seu povo e introduziria na terra prometida. Tanto é que na liderança de Josué não houve tolerância. Deus ordenou a matança de todos os habitantes daquelas terras. Por quê? Porque a iniquidade deles já chegou num ponto irreversível. Aí então vai surgir a aparição de Moisés, esse líder espiritual, esse estadista que vem com a intenção de libertar o povo. Irmão Marcelo citou bem a presença de um faraó que a Bíblia fala que não conhecia José, né? E esse faraó, os primeiros anos do povo dentro do Egito foi um tempo de paz. Afinal de contas, José era o governador e estava ali dando total cobertura aos seus filhos, aos seus irmãos, ao seu pai.
Mas quando José morre, o problema acontece, né? Aqueles últimos anos de Israel foi como que Deus permitisse uma perseguição para que o povo clamasse por um libertador. E é aí então que surge a figura de Moisés, e existe uma figura, irmão Marcelo, na aparição de Deus a Moisés na sarça ardente, né? Aquela sarça tinha uma simbologia. A sarça queimando era símbolo de Israel sendo oprimido pelo faraó, né? O calor, o fogo, era a opressão que Faraó estava impondo sobre os hebreus, e a sarça era uma planta simples do deserto, mas não se consumia. Era justamente aí que Deus queria mostrar que ele estava no meio da sarça, ou seja, Deus estava no meio do seu povo e não iria permitir que o sofrimento imposto pelo Faraó viesse a consumir o seu povo. E era toda uma simbologia aquilo ali, aquela sarça queimando, ardendo. Moisés entra no Egito com a intenção de libertar o povo, e aí vem surgir a ideia da Páscoa, né? A gente fez uma pergunta no começo do nosso programa para levar todo mundo que está nos acompanhando a refletir mais sobre o tema, né? Mas eu queria saber da opinião de vocês. Será que hoje, nossa realidade de hoje, as pessoas elas compreendem o verdadeiro sentido da Páscoa? É de fácil compreensão? Vocês explicando aqui fica mais fácil para a gente entender, mas para quem está em casa que até então não tinha ouvido falar sobre isso, né? Sobre esse verdadeiro sentido, vocês analisam que as pessoas precisam pesquisar mais, precisam ler mais, precisam ouvir mais quem entende sobre o assunto? Como é que vocês poderiam encerrar esse bloco do programa fazendo essa análise? Muito bem. Sem sombra de dúvida, a gente percebe, né, na entrevista com as pessoas ou no contato no dia a dia, observando a forma como as pessoas celebram a Páscoa, que elas são muito carentes de informação. Veja que quando se falou sobre Páscoa, se falou de Israel. Então, é preciso, em primeiro lugar, destacar que a Páscoa ela não é uma festa cristã, ela é uma festa estritamente judaica. É impossível falar de Páscoa e não falar de Israel, porque ela tem um sentido muito especial para este povo. Êxodo capítulo 12, nós já lemos, Deus instituiu para que o povo de Israel celebrasse, e ainda disse assim, por estatuto perpétuo, eles deveriam praticar a Páscoa. Por exemplo, a gente encontra na Bíblia registros da comemoração da Páscoa em Êxodo 12, em Números capítulo 9, em Josué 5 e 10, no segundo registro das Crônicas, capítulo 30, pelo rei Ezequias e também pelo rei Josias, no capítulo 35, versículo de 1 a 19. Vemos também no Novo Testamento, já no período em que Jesus viveu fisicamente na terra, João 2 e 23, capítulo 6, versículo 4, capítulo 11, versículo de número 55, e o próprio Jesus celebrou a Páscoa, né? Mateus capítulo 26, ele celebra a Páscoa e institui a ceia. Então, Jesus também celebrou a Páscoa porque Jesus é judeu, né? Ele é da tribo de Judá, ele pertence ao povo de Israel. Então, é preciso a gente entender isso. É uma festa judaica e essas informações sobre a Páscoa e a comemoração e o cerimonial que envolve esta celebração está no registro sagrado, na Bíblia Sagrada. Então, as pessoas devem, né, consultar a Bíblia se quiserem saber a Páscoa verdadeira e o seu real sentido. Qual a sua opinião, evangelista? O senhor concorda? Quer acrescentar mais coisas antes da gente ir para o intervalo? A gente percebe, irmão Balbino, que o povo realmente não tem informação, né? Porque o comércio, o capitalismo faz com que a Páscoa ela tenha todo o seu sentido, tire todo o sentido da Páscoa. A palavra Páscoa vem do original hebraico pechá, que é justamente passagem, né? E a gente percebe que Deus deu um sentido especial a essa passagem. Existiam as comemorações de passagem, por exemplo, a passagem do inverno para a primavera. Eles se comemoravam essa passagem, principalmente nos povos europeus, depois a gente pode fazer um comentário no próximo bloco, eles comemoravam a passagem dessas duas estações. A saída do inverno para a primavera era também chamado de passagem, né? Era comemorado. E a gente percebe que Deus dá um sentido a essa comemoração, né?
A passagem ficou justamente sendo comemorada porque na noite em que Deus iria matar os primogênitos, ele ordenou que a nação de Israel ela atingisse os umbrais das portas, as laterais e a parte de cima. Não era colocado o sangue embaixo. O sangue deveria ser colocado nas laterais e na parte em cima da porta para que o sangue não fosse pisado. O sangue deveria ter a sua reverência. E assim o povo iria comemorar a passagem de um anjo da morte. Esse anjo iria passar por cima das casas que tivessem manchadas com o sangue do cordeiro. E todo aquele ritual, Deus deu um novo significado àquilo, e a Páscoa, passagem, ficou sendo comemorada não somente como uma passagem de uma estação para outra, mas a passagem do anjo da morte, poupando o povo de Israel. Aí o evangelista Lurivalli falou um ponto interessante que quem está em casa pode estar se questionando, né? Mas por que Deus mataria os primogênitos, né? Por que dessa atitude? Pode achar algo absurdo. Daqui a pouquinho a gente volta aqui no programa para explicar um pouco mais sobre isso. A gente vai a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia e hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre o verdadeiro sentido da Páscoa. Isso mesmo, e a partir de agora a gente vai saber o que é notícia na internet sobre o tema em debate, e quem vai trazer essas informações é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, para você uma ótima sexta. Para vocês que estão nos acompanhando, nós trouxemos hoje uma informação do blog Mensagem do Barros, comemorações pascuais. A Páscoa é uma comemoração universal. Normalmente, quando se fala de Páscoa, lembramos de duas, a Páscoa dos judeus e a Páscoa dos cristãos. O sacrifício do cordeiro nesse período era uma prática judaica em adoração a Deus. No Antigo Testamento, ela representa a comemoração da saída do Egito do povo de Israel, uma libertação da escravidão. Já a Páscoa cristã, celebrada nos dias de hoje, é a morte e ressurreição de Jesus Cristo, que morreu na cruz em sacrifício para salvar a humanidade do pecado. E para falar mais sobre esse assunto, a gente volta lá no estúdio. Voltamos com você, Valdson. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações, e a gente dá sequência aqui falando um pouco mais sobre o tema, porque em várias antigas culturas, né, espalhadas no Mediterrâneo, no leste europeu e também no Oriente, observamos que o uso do ovo de chocolate, né, como um presente era algo bastante comum. Em geral, esse tipo de manifestação acontecia quando os fenômenos naturais anunciavam a chegada da primavera. A origem dos ovos de chocolate e dos coelhos também é bem antiga e cheia de lendas. Segundo alguns autores, né, anglo-saxões teriam sido ali os primeiros a usar o coelho como símbolo da Páscoa. No entanto, outras fontes o relacionam, né, ao culto da fertilidade celebrado ali pelos babilônicos e depois também transportado para o Egito. A gente vai seguir aqui com o programa respondendo as suas dúvidas, tirando suas dúvidas sobre o tema, que é um tema que tem muitos questionamentos, muita gente se pergunta. A gente também deixou um questionamento no bloco anterior aqui do nosso programa, quando a gente falou, né, da morte dos primogênitos. Quem está em casa pode estar achando algo muito forte, né? Por que Deus tirar a vida de uma pessoa? Por que ele faria isso? E qual a necessidade disso? O evangelista Marcelo Teles vai nos explicar mais a partir deste momento. Fique à vontade, evangelista. Muito bem, irmão Valdson. É preciso entendermos que por trás da celebração da festa da Páscoa existe todo um fundo histórico, né? No primeiro bloco nós falamos aqui do momento da chegada de Israel no Egito, os hebreus, depois a subsequente à opressão, não é isso? E junto com a opressão, ainda querendo fazer mal ao povo de Israel, Faraó emitiu um decreto. Ele chamou as principais parteiras, as mulheres que faziam o parto, inclusive das hebreias, e a Bíblia dá o nome delas, Sifrá e Puá. E ordenou a essas duas principais parteiras que quando fosse fazer o parto das hebreias e visse que a criança era do sexo masculino, deveria exterminar, deveria matar. Elas temeram a Deus e se recusaram a cumprir
este mandamento do rei, esse infanticídio. E o que é que acontece? O registro bíblico nos mostra, se novamente o telespectador dispõe da Bíblia Sagrada, no capítulo 1, versículo de número 22, vendo Faraó que as parteiras se negaram a fazer, de matar as crianças, ele ordenou ao próprio povo que fizesse. Né? O versículo de número 22 diz assim, ó, então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo, a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Vendo que as parteiras se negaram, ele ordenou o povo, e isso aconteceu. Então, como eles não dispunham na época de ultrassom, esperavam 9 meses que fosse uma menina, porque se fosse menina seria poupada, mas sendo menino, ele seria logo em seguida morto. Então, Deus agora na Páscoa vai vingar o sangue dos meninos hebreus que foram derramados, ou que foi derramado por Faraó. Por isso, no capítulo 12 da instituição da Páscoa no livro do Êxodo, Deus diz, olha, vocês marquem com sangue a porta de cada um de vocês, com o sangue do cordeiro que será sacrificado, porque quando eu passar por entre as ruas do Egito, a casa que tiver com sangue eu passarei por cima, que aí o evangelista Lorival bem pontuou, da onde vem a palavra Páscoa, que quer dizer passagem, ou passar por cima. Né? E aí as suas variantes, poupar, livrar, né? Seria também da expressão passar, que quer dizer manquejar. É como que ali ele ia passar por cima, ia manquejar naquela casa, poupando a vida do filho, do primogênito. Talvez essa expressão primogênito soe como desconhecida para alguns telespectadores, mas quer dizer o primeiro filho, primeiro gerado, primogênis, tanto o primogênito dos homens como dos animais. Deus pouparia, mas a casa que não tivesse a marca do sangue, então Deus executaria. Aí vem a resposta direta à sua pergunta. Eu expliquei o pano de fundo histórico. Alguém pode se escandalizar com a expressão de que Deus exterminou os primogênitos. Olha, Deus é o doador da vida, né? Diretamente toda pessoa que morre é Deus quem permite a sua morte, porque foi Ele quem doou a vida e Ele pode tirar. Então, seria escandaloso um homem tirar a vida de outro. Por isso o Êxodo 20 diz, não matarás. Mas o próprio doador tirando a vida, isso está dentro do seu direito como criador. O evangelista Lorival quer complementar também, para a gente reforçar, para quem está em casa nos assistindo? Pode ficar à vontade. Tem um versículo aqui no capítulo 4 de Êxodo, onde Deus chama o povo de Israel como seu primogênito. Versículo 23 do capítulo 4, digo-te, pois, deixa ir meu filho para que me sirva, mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei a teu filho, o teu primogênito. Estas eram as palavras que Deus colocou na boca de Moisés para se referir a Faraó. Deixa ir meu filho. Era como se Deus estivesse dizendo assim, o meu filho Israel, o meu primogênito, eu quero que tu soltes, pois se não soltares, eu matarei o teu primogênito. E como Faraó se recusou a libertar o primogênito de Deus, o primeiro filho de Deus, então o Senhor, ele atua como consequência da desobediência de Faraó. Ou seja, Deus impôs ali uma condição. Se tu não fizeres, isso acontecerá por consequência. Como Faraó não fez a vontade de Deus, então foi consequência ter sido a morte dos primogênitos, né, tanto de animais, como o Marcelo disse, como também dos seres humanos. E interessante é que enquanto eles celebraram a Páscoa dentro do Egito, foi a única vez que foi celebrada dentro do Egito, houve uma coisa interessante ali. Havia festa na casa dos hebreus e havia luto na casa dos egípcios. É uma comparação também, a gente pode ver quando Jesus nasceu. Herodes mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, e só o menino Jesus já tinha sido orientado pelo anjo a ir para o Egito com José, seu pai, o conduzindo, e Maria. Então, enquanto havia alegria no coração dos pais de Jesus, havia luto, havia choro em Belém.
A mesma coisa houve ali no Egito. Havia alegria no coração dos hebreus, havia tristeza no coração dos egípcios. Isso também vai acontecer no arrebatamento da igreja. Quando a igreja for tirada da terra, haverá alegria no gozo das bodas, enquanto na terra estará havendo tristeza e angústia pelo arrebatamento. Quem está em casa nos acompanhando, né, ouviu a expressão, o sangue do cordeiro que foi colocado ali nas portas. Ouviu também, né, falar na Bíblia, no Novo Testamento, sobre o sangue do cordeiro que foi derramado. Se refere à mesma coisa, à mesma situação, ou são coisas distintas, né? O sangue do cordeiro ao qual a gente se referiu agora no Velho Testamento e do Novo Testamento. Qual a diferença? Muito bem, aí para responder a sua pergunta, nós precisamos destacar para o telespectador os elementos que compõem a festa da Páscoa, né? E a que eles se remetem ou apontam. Então isso é muito interessante, né? Deus instituiu a festa e disse quais os elementos deveriam compor o cerimonial da festa, né? Por exemplo, o cordeiro, um animal, cordeiro ou cabrito, ele deveria ser analisado do 10º dia do mês de Abib, que corresponde no nosso calendário ao mês de março ou abril, que depois esse mês passou a ser chamado de Nissan, quando os judeus retornaram do cativeiro babilônico. Então, o cordeiro era o primeiro elemento dessa festa da Páscoa. Deveria ser analisado por 4 dias, do 10º dia até o 14º. Isso está no registro do capítulo 12 de Êxodo. Por que ele tinha que ser analisado? Porque esse cordeiro não poderia apresentar defeito físico. Ele tinha que ser um cordeiro perfeito. Aí é onde vem a resposta da sua pergunta. Por que o cordeiro tinha que ser perfeito? Porque ele apontava para alguém que ia se revelar na história que não tem defeito, que deveria morrer pelos que têm defeito, os pecadores, né? Então, diretamente, o cordeiro aponta para nosso Senhor Jesus Cristo. Esse cordeiro, depois de provado e visto que estava apto, ele deveria ser sacrificado. Quem sacrificaria ele? Quem mataria o cordeiro? Os judeus, no crepúsculo da tarde, na hora crepuscular. Então os judeus matariam o cordeiro e comeriam a sua carne assada. Interessante essa informação, comeriam a sua carne assada. Logo, essa Páscoa que prega a abstinência de carne, né, ela não é bíblica. Ela teve influências externas de práticas que não coadunam-se com as Escrituras. Porque Deus orienta aos hebreus, comereis a carne do cordeiro, e diz mais como? Assada, não é isso? Então não tem por que se abster de carne, né? Então depois do cordeiro, Deus diz assim, agora vocês vão comer o cordeiro, mas o sangue é o segundo elemento desse cerimonial, vocês vão colocar nos umbrais, a parte horizontal, e na verga da porta, a parte horizontal, né? Que era para o anjo que ia passar, quando visse o sangue, passasse por cima, poupando da morte o primogênito, como já falamos. O terceiro elemento chama-se de pães asmos. Eu sei que essa informação, ou essa palavra asmo, não é muito popular na nossa cultura, mas o que vem a ser esse pão asmo? É o pão sem fermento, que os judeus chamam de matzah. É o pão sem fermento. Por que era uma exigência comer pão sem fermento? Porque eles, logo em decorrência da celebração da Páscoa, Faraó ia libertá-los. Então não ia dar tempo de deixar que a massa fosse levedada. Eles tinham que comer às pressas. Então Deus diz, não coloque fermento. Inclusive, há uma festa paralela à Páscoa, que é a dos pães asmos, que alguns dias antes da própria celebração da Páscoa, eles já tinham que tirar todo o fermento de dentro de casa. E esse fermento é um símbolo de que, tirando o fermento, nós devemos celebrar a Páscoa com sinceridade, com pureza de coração, visto que a massa levedada é uma massa adulterada, né? Tira a sua originalidade. Outro, que é o quarto elemento, e com esse eu concluo, é que para condimentar aquela comida, já que tinha carne, já que tinha o pão, o sangue na verga e nos umbrais da porta, para compor aquela alimentação ali, deveria se acrescentar ervas amargas, né? Que os judeus chamam de harosete. Eram condimentos, eram o alface, a chicória, possivelmente. Deveria ser incrementada aquela refeição,
que deveria ser feita em família, e se a família fosse pequena, deveria se agregar a outra família, totalizando 10 pessoas. Então eles matariam o cordeiro, sangue nas vergas, na verga e no umbral, e comeriam aquela carne do cordeiro com as ervas amargas. Um contraste total com o chocolate, né? Sim. Ao invés de comer algo doce, eles deveriam comer a carne assada do cordeiro com ervas amargas. E Deus tem um propósito nisso. Vocês vão lembrar que eu tirei vocês da amargura da escravidão. Então veja que todos os elementos eles têm princípios pedagógicos. Deus está ensinando a todo tempo. O cordeiro vai substituir o filho de vocês. O pão sem fermento é porque eu quero que vocês celebrem com sinceridade. E essas ervas amargas é porque é a última vez que vocês vão experimentar da amargura da escravidão e vão experimentar da liberdade que eu vou oferecer. Daí já explica, né, esses elementos e explica, né, que não existia ali chocolate, ovo de chocolate, muito menos esses pratos, né, com peixe, abstinência da carne também nesse período, nem a figura do coelho, né, nem de longe passava a figura do coelho. Como é que a gente pode explicar para quem está em casa, né, esses novos elementos que as pessoas cultuam, né, introduziram nessa celebração da Páscoa? É mais o lado comercial da coisa, né? O comércio é muito forte e joga isso para a população, e a população aceitou e continua seguindo dessa forma, né? O ensinamento das culturas, né? Foi adaptado à cultura e as pessoas hoje colocaram ali ovo de Páscoa, coelho, pratos, né? Com bacalhau, com peixe. Como é que a gente reflete sobre isso, evangelista? Irmão Balbino, a questão do irmão Marcelo falar sobre os elementos da Páscoa, há uma coisa muito interessante ali, é que cada membro da família, ele se instituía um sacerdote, porque ele próprio matava o cordeiro e o cordeiro devia ser assado completamente, né? Deus, ele ditou algumas regras que deveriam ser à risca seguidas. Por exemplo, não poderia ser quebrado nenhuma parte do animal e ele deveria ser assado completo, com cabeça, com tudo. O que sobrasse deveria ser queimado. Por isso que Deus instituiu que a família, no mínimo, deveria ter 10 pessoas, porque caso houvesse sobras, né, deveria ser queimado aquele animal. E a única parte do cordeiro que era tirada era o sangue. Era o sangue. A gente percebe que na crucificação de Cristo, a única parte do seu corpo que foi deixada na terra foi o seu sangue. Quando ele foi assunto aos céus, depois de ter sido ressurreto, ele deixou o seu sangue aqui na terra. Ele não saiu colhendo os fragmentos do seu sangue. Assim também o cordeiro, a única parte do seu corpo que deveria ser tirada era o seu sangue, para ali ser colocado nas portas. A gente percebe que todo esse esquecimento, esse abandono das raízes, do significado, é por parte do consumismo mesmo, né? As pessoas, claro, não se interessam por esses detalhes, nem por essas informações. Eu falo do povo ocidental, né? O povo judeu não. O povo judeu obedece, o povo judeu, por conta disso, o irmão Marcelo disse que é uma festa judaica, extremamente judaica. Mas as culturas, é porque houve a adaptação, né? Existiam as culturas que já observavam a transição do inverno para a primavera e faziam assim a sua passagem, a sua Páscoa. Mas Deus deu um novo significado a essas comemorações, né? Deus mostrou que a passagem agora não era mais celebrando a transição de uma época para outra, mas era a transição do Egito para a terra prometida, né? E por conta disso, as culturas, os povos não aderem a isso porque não tem nada a ver com o povo judaico. E é por conta disso que cai no esquecimento, no abandono, essas observações. Nós, como cristãos, amamos a Israel, somos observadores de seus hábitos, de seus costumes, e antes disso, a própria palavra nos ensina. E é pelo interesse nas Escrituras que a gente busca as informações nos seus originais. Levar para dentro de casa, né, esses ensinamentos. A gente viu na reportagem a família Cavalcante, né, conversando com o Lucas. O Lucas falou que era até visto diferente na escola e gerava uma certa curiosidade dos amigos, né, porque ele não celebrava a Páscoa, porque que o chocolate ele come, né, mas em outra época do ano, não especificamente ali no momento da Páscoa.
Isso tem, né, uma influência muito grande que a gente acompanhou da Escola Bíblica Dominical. Esse Lucas, né, o que participou da reportagem, ele frequenta a Escola Bíblica Dominical e a família também debate o tema em casa. Explica para ele o significado, de que forma ele deve proceder. Aí nesse momento a gente pergunta, evangelista, é muito importante a frequência dessa pessoa na Escola Bíblica Dominical e é muito importante também que as famílias, elas tragam esse tipo de debate para dentro de casa. Essas crianças, elas precisam escutar sobre isso, porque principalmente as crianças são muito bombardeadas nesse momento, né? O apelo é muito forte. As crianças que venham a consumir, às vezes é um ovo de chocolate de um personagem que ela gosta de assistir na televisão, tem toda essa influência. Como é que a gente orienta essa família e reforça? É muito importante que você frequente a Escola Bíblica Dominical. Sem sombra de dúvida. Eu sei que as pessoas que estão nos assistindo agora, ao verem a exposição da Páscoa original e verem a diferença abissal entre a Páscoa que hoje as pessoas dizem comemorar, assim, como foi que aconteceu? É cordeiro por coelho, né? As ervas amargas por chocolate, e isso como que aconteceu? Qual a ideia? Nós entendemos que as pessoas tinham a prática de presentear as outras com um ovo, né, que simboliza o início de uma vida, né? O coelho é símbolo de fertilidade, é um animal que se reproduz, né, isso com frequência e em grande quantidade. Então, apesar da ideia, a ideia das pessoas serem essa, não é a Páscoa original. E nós temos o grande papel de levar a verdade para as pessoas, né? Sejam elas cristãs ou não, né? Se é uma festa judaica e se a Bíblia mostra como deveria ser celebrada, então o nosso compromisso é falar da Páscoa original, né? Isso, e dizer que há um lado profético na Páscoa. O senhor aqui falou sobre o sangue do Cordeiro e o sangue de Jesus. Aí é onde entra a beleza da Páscoa. Por quê? Deus, para salvar a humanidade, ele fez uma promessa, Gênesis 3:15, usou os profetas para falar do advento do Salvador. E para ilustrar, e para mostrar de forma ilustrativa como essa salvação se daria, ele utilizou cerimônias do Antigo Testamento, dentre elas a Páscoa. E não somos nós cristãos que cristianizamos o Antigo Testamento, não. Nem a gente forçou o texto para dizer que aponta para Jesus. Ora, o próprio Jesus, ao celebrar a Páscoa e instituir a ceia, ele usa os elementos da Páscoa para apontar para o seu sacrifício. Ele pega o pão asmo, sem fermento, e diz, olha, isto é o meu corpo. Ou seja, como esse pão é sem fermento, o meu corpo é sem pecado. Ele queria dizer isso. Quando ele pegou o cálice de vinho, ele disse, olha, isto aqui é o meu sangue. Aquele cálice de vinho é fruto da uva pisada. E ele seria, né, como a uva que era pisada pelos homens, que na época, né, esse método era bem rústico, eles pisavam cantando, disse assim, os homens vão me pisar, os homens vão me chicotear, vão me crucificar. Mas o resultado deste sacrifício será verter o sangue que vai purificar vocês. Então, a gente vê Jesus instituindo a ceia depois que celebrou a Páscoa, mostrando que ela tem um lado profético. E é isso que o pai deve ensinar em casa, sentar com os filhos, como fez o nosso irmão, e esclarecer, mostrar a verdade, de que vamos usar essa expressão, todos esses elementos que foram introduzidos na Páscoa, em nada tem a ver com a Páscoa original. A Páscoa original, ela tem o seu sentido físico, material, de libertação da opressão egípcia para os judeus, mas ela aponta para Cristo. Paulo disse isso. Paulo, que era um exímio conhecedor do Antigo Testamento, inclusive pregava sobre Jesus a partir das Escrituras do Antigo Testamento. E em 1 Coríntios 5:7 ele disse, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então veja, Jesus entende que a Páscoa fala dele e fala isso nos elementos da Páscoa. Paulo fala da Páscoa apontando para Cristo, diz Cristo, nossa Páscoa. Cristo é o Cordeiro, Cristo é o pão sem fermento, não é isso? Aquelas ervas amargas fala de arrependimento, porque a vida no Egito fala da vida do pecado, da vida dominada por Faraó, que é uma figura de Satanás, mas a celebração da Páscoa é a retirada. Da mesma forma como nós nos reunimos mensalmente na Santa Ceia e comemos o pão e tomamos o cálice, dizendo, um dia nós fomos escravos.
e escravos de Satanás. Mas se cumpriu em nós Colossenses 1:13. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O cordeiro foi o ponto culminante da soltura dos hebreus, o cordeiro animal. O seu sangue poupou os primogênitos da morte física. Agora vamos para a gente que é cristão. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 1:29, 1 de Pedro 1:18, é Jesus. E o seu sangue não livra só os primogênitos, é um sangue que tem um poder superior, livra todo aquele que crê. Todo aquele que crê é poupado da morte eterna. Então isso é o que os pais devem ensinar em casa. Abrir a Bíblia, Êxodo capítulo 12, mostrar a Páscoa original e que o seu cumprimento profético se deu em Cristo. Ok, vou pedir licença agora aos convidados, vamos a uma rápida pausa, daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre o verdadeiro sentido da Páscoa. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia. Hoje estamos falando aqui no nosso programa sobre o verdadeiro sentido da Páscoa. E vamos falar agora de economia, porque depois de 3 anos de baixa nas vendas da Páscoa, a indústria de chocolate ela aposta em um ano positivo. O consumo de chocolate ele cresceu 8% no primeiro semestre do ano passado. E a expectativa é que durante esse feriado agora, o feriado de 2018, as vendas elas se mantenham em relação ao mesmo período do ano passado ou tenham um leve crescimento, E para atrair os consumidores, as empresas elas investem pesado em inovação e também em produtos mais baratos. E no bloco anterior aqui do programa a gente deixou uma pergunta no ar sobre essa questão de como é que a família deve orientar essas crianças que estão na casa. O apelo é muito grande, para o consumo de chocolate nesse período do ano. O pai deve simplesmente dizer, não, filho, você não pode, ou tem que conversar, explicando, como o evangelista Marcelo Teles explicou no bloco anterior aqui do nosso programa, como é que deve ser esse diálogo, para não ter um certo ruído nessa comunicação. É importante falar além do não pode, de proibir? Evangelista Lourival. O Brasil atualmente, ele só perde para a Inglaterra nessa questão de produção de ovos de Páscoa, E a gente percebe que nem tudo é chocolate, Existe muita gordura hidrogenada, principalmente no chocolate branco, mas existe aquela fantasia da propaganda, Você entra num supermercado, tá aquele corredor, é inevitável de uma criança não ver todo aquele colorido e não pedir um ovo de Páscoa, um chocolate, alguma coisa desse tipo. Então, a gente percebe que tem os seus pontos positivos para o próprio país, para a economia do país, É o crescimento de emprego, ainda que seja um trabalho periódico, Depois que passa, as demissões acontecem, mas é proveitoso porque aquece o mercado, mas que se torna, na verdade, mais capitalismo do que, na verdade, o seu verdadeiro significado. Então, o cristão, ele tem que ter esse controle, esse balanço de ser o sacerdote do lar, de assim como foi iniciado no início da matéria, aquela entrevista com uma família cristã, onde o pai ensina os seus filhos a ter a visão verdadeira e bíblica sobre o verdadeiro significado da Páscoa. Então, se não há possibilidade de abandonar e dizer ao filho, olha, não pode, então que pelo menos se explique a ele o que realmente é o sentido da Páscoa, que tenha realmente o seu significado dentro das famílias. Principalmente nós cristãos temos essa responsabilidade. Esse é um tipo de tema que é debatido na Escola Bíblica Dominical, evangelista? Sim, com certeza. E a própria instituição da Páscoa mostra que Deus orientou os pais a dizerem aos filhos o sentido delas. Diz assim, olha, quando vossos filhos perguntarem que culto é este? Porque as crianças são batizadas com o Espírito do porquê, E Deus já sabia disso, por isso que disse, olha, quando eles perguntarem que culto é esse vosso? Porque
as coisas não se definem por elas mesmas, há um sentido por trás delas, e nós já explicamos aqui, né? Então era a oportunidade do pai transferir, passar o seu legado moral e espiritual para os seus filhos, era a oportunidade de perpetuar a sua fé, que a fé não fosse exclusiva dos pais, cumprindo Deuteronômio 6, 5 em diante, né? As inculcarás aos vossos filhos, né? Um texto bastante conhecido e aplicado bastante pelo nosso pastor no culto de doutrina. Então, era a responsabilidade do judeu ensinar, né, os preceitos divinos e o sentido espiritual por trás das comemorações das festas, das 7 festas de Israel. E Deus orienta, olha, explique, mostre cada elemento, mostre principalmente o primogênito, né? Há uma informação extrabíblica muito interessante que diz que, apesar da celebração ser do dia 15 ao dia 21 do mês de Abib, no dia 14 havia o jejum dos primogênitos. O rabino juntava todos os primeiros filhos das famílias judaicas e praticava um jejum com eles. E de que era? De agradecimento. Porque quem deveria morrer quando o anjo passasse? O primogênito. Por que ele foi poupado? Porque o cordeiro foi sacrificado. Quem providenciou o cordeiro? Foi Deus. Então, a família, ao se reunir e comer a carne do cordeiro, eu imagino que o pai dizia assim: meu filho, você tem muito que agradecer a Deus. Eu tenho, mas muito mais você. Porque se não fosse esse cordeiro, quem ia morrer era você. Então, esse cordeiro lhe substituiu. Aí a gente entra com a parte profética dessa festa. Hoje, quando nós nos reunimos com a família, que vamos falar sobre o sentido profético da Páscoa, a gente senta com os filhos e diz: meu filho, por causa do pecado, o salário do pecado é a morte, Romanos 6:23. Todos nós estávamos destinados à morte, mas Cristo nos substituiu. Foi esse cordeiro que foi imolado no nosso lugar. Então, é uma festa recheada de gratidão para os judeus e para nós no seu sentido profético. Cristo nos substituiu, nos livrando da morte eterna, da condenação eterna, pagando a nossa dívida. Por isso ele disse em João 19:30, está registrado, está consumado. É uma expressão usada dentre as muitas e diversas desdobramentos do uso dessa expressão tetelestai, que é consumada. Uma delas era da quitação de uma dívida, né, de uma duplicata, foi paga. Ou alguém que foi comissionado, dirigido a fazer uma tarefa e quando voltava dizia àquele que o mandou, está feito. Então Jesus veio com uma missão, cumpriu e disse ao Pai, tetelestai, está consumado. Então nós devemos ensinar isso aos nossos filhos em casa. Quem está nos acompanhando deve estar com questionamento, né, em relação à dívida. Eu já nasci com a dívida? Que dívida é essa? Como é que a gente poderia responder essa dívida que foi falada agora, que foi paga? Já nasci com a dívida? A pessoa não é cristã, está nos acompanhando, escutou agora o evangelista Marcelo Teles falar dessa dívida que foi paga. A gente já nasce com a dívida, evangelista? Nós já fomos gerados em pecado, né? O salmista, ele diz que ele foi gerado em pecado, né? Em iniquidade. Ele foi gerado em pecado, me concebeu minha mãe. E nós somos o tipo de água da fonte que já saímos da fonte sem a purificação, impuros. E por conta disso nós precisamos desta purificação. A única coisa que é capaz de nos purificar é o sangue do Senhor Jesus Cristo, né? A palavra de Deus, ela nos orienta a buscar esta purificação. Ainda que os nossos pecados sejam negros como a escarlates, escuros, mas se poderão tornar brancos como a neve devido ao sangue do Senhor Jesus Cristo, o sangue do Cordeiro de Deus. Então a gente segue, daqui a pouco a gente volta a falar mais sobre isso, mas tem um questionamento sobre a interferência, né? Tem alguma interferência mitológica na Páscoa, no conceito de Páscoa? Existe essa interferência ou não existe? Como é que o senhor poderia explicar para a gente, evangelista Lourival? Eu sempre tive a dúvida, né, na minha infância, o que tem a ver coelho com ovo, né? Quando eu descobri que coelho é um mamífero, né, a gente sabe que eles não nascem de ovos, né? O que tem a ver coelho com ovo, né? Incoerência, né? Coelho e ovo, né? A gente sabe que isso surgiu devido a uma mitologia, né? A mitologia grega, ela mostra que havia uma deusa, né?
Essa deusa era chamada de Austera, Eostre, melhor dizendo. A deusa Eostre. É por conta disso que depois vem a palavra, inclusive, Páscoa, né? A palavra Páscoa em inglês é Easter, e vem justamente também originar-se a palavra Osterne, que é alemã. Essas duas palavras são Páscoa, né? E essa deusa Eostre era a deusa da primavera. Ela agia com crianças ao seu redor e conta a fábula que ela fazia feitiços para atrair a atenção das crianças. E uma das vezes, quando ela estava no bosque com essas crianças, um pássaro pousou na sua mão. E ela então fez um encanto e transformou aquele pássaro numa lebre, num coelho, que era o seu animal predileto. As crianças ficaram encantadas, diz o conto, a mitologia, mas só que uma semana depois ela percebeu que a lebre estava triste. A lebre não comia, não se alimentava bem, e ela foi procurar saber. E a lebre disse a ela que era porque ela não cantava mais, era porque ela não podia mais voar. E aí as crianças imploraram a deusa Eostre, né, para ela reverter o encanto. Mas ela dizia que seus poderes estavam enfraquecidos, que só poderiam se reforçar quando chegasse a primavera. Enquanto fosse inverno, seus poderes eram fracos. Quando chega a primavera, ela tem o poder de reverter a sua magia, o seu encanto, e transforma a lebre num pássaro. A lebre se transforma num pássaro e se alegra, e por conta disso põe ovos. Mas quando novamente volta o inverno, o pássaro volta a ser coelho novamente. E aí, sendo coelho, ele pintava os seus ovinhos enquanto punha no tempo da primavera. E aí pintava e fazia adorno nos ovos, né? Então, essa mitologia veio então ser herdada pelos povos ocidentais e então vem até hoje sendo levada em consideração essa questão do ovo, do coelho. É por conta disso que surge essa ideia. O irmão Marcelo estava dizendo que na Europa, na Grécia, entre os povos antigos se davam ovos de presente, né? Porque também o ovo é simbologia da fertilidade. E o coelho é o primeiro animal que sai da sua toca durante a primavera. Ele inverna todo o inverno e quando chega a primavera ele sai da toca e com aquela alegria ele dá a celebração da chegada de uma nova era, de uma nova fase. Então, coelho tem essa simbologia de fertilidade, ovos também tem essa simbologia de fertilidade e os povos antigos davam ovos de presente, pintavam. No tempo do cristianismo, a igreja adotou essa prática e trouxe para o cristianismo essa questão de presentear ovos e pintava os ovos de vermelho. Era a única cor que a igreja católica permitia que os ovos fossem pintados de vermelho para simbolizar o sangue de Jesus, né? Posteriormente, esses ovos foram recheados de chocolate, se tirava a clara, se tirava a gema e por um furinho se colocava chocolate em líquido. E aí servia-se de presente e posteriormente o Brasil adota isso, não existe mais o ovo em si, a casca nem o ovo do animal, é o próprio chocolate que faz o formato do ovo, né? Mas essas são as origens mitológicas para que hoje se chegasse à crença de coelho, ovo, essa coisa toda. Aí a gente só aprende, né, essa interferência mitológica porque o evangelista Lorival fez uma pesquisa, né? Tem um tema e ele pesquisou sobre o assunto. Mas muita gente, né, às vezes aceita qualquer conceito, qualquer informação. E isso é um perigo, porque às vezes é algo que a pessoa enxerga como algo muito simples, mas tem todo um contexto por trás, né? É importante que a gente oriente quem está em casa antes de celebrar qualquer coisa, antes de fazer qualquer coisa, pare um pouquinho, respire, preste atenção e pesquise sobre aquele assunto. Se não sabe, pergunta a um evangelista, pergunta a alguém mais maduro na fé. Vai fazer muito bem quando a pessoa faz isso. Ao coordenador da área também pode auxiliar, se é um novo convertido ou não. Daí a importância, porque desse lado da mitologia, muita gente não sabe, muita gente desconhece.
Com certeza. E pratica porque aprendeu da forma errada. Né? Perceba que no começo, com a entrevista, teve o depoimento do menino, né, do filho. Do né? Lucas. E ele disse, né, o Lucas disse que quando vai contar aos coleguinhas isso, soa de forma grosseira, né? Não, eu nunca aprendi dessa maneira, né? Para eles parece uma novidade. E de fato é uma novidade, né? Infelizmente, há um adágio que diz que quando a verdade está calçando o sapato, a mentira já deu a volta ao mundo, né? E isso acontece de fato, na prática. O que é crendice, o que é tradição, às vezes, uma tradição que não está coadunada com as Escrituras, tem uma propagação muito grande, né? Quando, na verdade, as pessoas deviam recorrer à fonte original, à Bíblia Sagrada. Se é uma festa judaica, se é uma festa cristã, de fato for cristã, como, por exemplo, o Natal, que também é outra festividade que está sendo invadida por diversos conceitos já há muito tempo, mitológicos, né, muita crendice, que está descaracterizando a ideia original. Mas o nosso compromisso, né, como servos de Deus, é falar daquilo que é original, daquilo que realmente é autêntico. Vou pedir licença mais uma vez aos convidados, vamos a uma rápida pausa, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Estamos de volta com mais assunto do dia. Agora, no último bloco do programa, vamos aprender mais sobre o verdadeiro sentido da Páscoa. Falamos em 3 blocos aqui do programa já sobre esse verdadeiro sentido e agora a gente vai compreender melhor e compreender mais um pouco a relação do cristianismo com essa data. Falamos também de alguns elementos, do vinho, do pão, e eu queria que a gente começasse esse bloco do programa pedindo, né, a vocês, vou pedir a vocês que expliquem para a gente, né, como é que deve ser esse olhar do cristão, né, para a Páscoa e também esses elementos, qual a relação do vinho, do pão, mas a gente poderia dizer para quem está em casa. Nesse bloco a gente faz meio que uma revisão, né, de tudo que a gente aprendeu nos 3 blocos do programa Evangelista Lurival, e daqui a pouco a gente pergunta também sobre a sexta-feira, né, que é um pouco polêmica. Tem gente que diz que a sexta-feira que antecede a Páscoa ela é santa, não pode se comer carne. Como é que a gente compreende isso também? A princípio, essa relação do pão e do vinho. Os elementos da Páscoa, eles foram obedecidos por Jesus à risca, né? A gente percebe que na última ceia do Senhor Jesus, ele ali celebra a Páscoa. Ele, como Messias, pelo menos teve 3 Páscoas que ele celebrou com os seus discípulos, né? O dia realmente da celebração da ceia da Páscoa era na sexta-feira, mas a última Páscoa de Jesus sofreu uma exceção. Ele chamou os seus discípulos e disse: eu quero celebrar a Páscoa hoje, que era na quinta-feira. E aí fugia, né, do costume judaico, quando Jesus antecipou a Páscoa com os seus discípulos. Era uma reunião dele com os 12, e era o seu último momento, porque ele sabia que na sexta-feira, enquanto estivessem celebrando a Páscoa, ele estaria sendo crucificado. A Páscoa para o judeu era algo tão levado a sério, né? Flávio Joséfo diz que nas festas da Páscoa, cerca de 3 milhões de pessoas lotavam as hospedarias de Jerusalém, né? Tudo para celebrar. Então virou uma festa a nível mundial. As pessoas vinham do mundo inteiro para celebrar aquela festa. E na sexta-feira, Jesus já estava preso, ele sofreu um julgamento logo após a sua celebração particular na quinta, ele sofre um julgamento durante a madrugada e pela manhã ele já é posto a ser crucificado. A história diz que os judeus se preparando para a Páscoa, que era celebrada por volta da hora 9, das 3 horas da tarde, logo pela manhã começavam-se os preparativos, né? O mercado vendendo os cordeiros, as pessoas fazendo todo o preparativo para, durante a tarde, matar o cordeiro e à noite ceiar com a família. Então, pela manhã,
eles faziam um tipo de expulsão de todo o mal, de todo o pecado que houvesse em Israel. Então, todos os condenados eram tirados logo pela manhã, porque eles eram como se fosse o mal da nação, né? Então, por isso, Cristo é tirado dos muros de Jerusalém, é expurgado juntamente com aqueles 2 ladrões, porque era como se fosse limpando a nação para celebrar a Páscoa. Então, Jesus é tirado até a cruz, era símbolo de imundície. Tanto é que quando Simão, o Simão Cirineu, né, ele é obrigado a carregar a cruz, ele perde ali o direito de celebrar a Páscoa, porque quem tocasse na cruz, ele era tido como um imundo, como um impuro. Então, quando Simão ele toma a cruz, ele perde a oportunidade. E ele, que era cirineu, das regiões da África, tinha viajado meses ou quilômetros para chegar e celebrar, mas ele ali perde a oportunidade. Quem fosse impuro só poderia celebrar depois a Páscoa, quando então passasse pelo processo de purificação. E ele toca na cruz de Cristo, se torna imundo e faz ali o trajeto com Jesus até chegar no Calvário, né? Quando na verdade Israel estava tirando o Cordeiro de Deus de dentro de suas terras. Quando chega no momento da crucificação, às 3 horas, enquanto Israel está levantando, o pai da família, o ancião, está levantando o cutelo para furar o cordeiro, todas as famílias estavam fazendo esse gesto, aí Jesus brada e diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ali Deus, o Pai, está também imolando o seu cordeiro. Tudo isso é uma simbologia, né, que nós só viemos a entender hoje, mas tem essa ligação com a Páscoa, né? A simbologia era justamente essa, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse cordeiro que é citado no Novo Testamento é diferente, porque o cordeiro do velho, né, ele morria, derramava o sangue, ele continuava morto. Sim, com certeza. É interessante essa expressão Cordeiro de Deus, referindo-se a Jesus, né? Tanto a celebração da Páscoa como os profetas do Antigo Testamento, eles falaram de que para redimir o homem, Deus enviaria o Messias. E Isaías, por exemplo, no capítulo 53, o versículo 7 de sua profecia, ele chama Jesus de Cordeiro. O texto é claro quando diz isso, capítulo 53, versículo de número 7, que comumente nós lemos esse texto na Santa Ceia, né, do Senhor. Diz assim: ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Então, Isaías está dizendo que esse Messias viria como um cordeiro. E quando ele falou cordeiro, o povo de Israel da época entendeu que ele ia ser sacrificado no lugar do povo. Então, talvez para a gente aqui na cultura ocidental fica um pouco difícil de entender, principalmente numa cultura em que se divulga a Páscoa, onde a figura central é o coelho. Mas, na verdade, quando Isaías profetizou cordeiro, o povo já sabia, porque era o animal que era sacrificado no lugar do pecador. E no caso da Páscoa, no lugar do primogênito, né? E esse texto aqui, literalmente, foi um texto lido pelo eunuco, o etíope, que era um prosélito, não era um judeu original, ele se tornou, foi agregado ao judaísmo, possivelmente, e ele vinha a Jerusalém para a celebração das festas. Ele lia a profecia de Isaías, justamente no versículo 7. O Espírito Santo tinha dito a Filipe, um dos diáconos separados ali em Atos 6, olha, vai ao deserto de Gaza, tem um homem lá lendo as Escrituras e não consegue interpretá-las. E quando ele se aproxima daquele homem, ele faz aquela famosa pergunta, né? Entendes tu o que leis? Porque até pessoas que leem, mas não entendem, não compreendem. E eu entendo que o maior propósito, ou um dos propósitos deste programa hoje, falando sobre a Páscoa, é fazer as pessoas entenderem o que está escrito, né? E aí ele diz, não, de quem fala o profeta? O profeta fala dele mesmo ou de outra pessoa? Aí diz que quando ele parou o carro, Felipe subiu e começou a falar de Jesus. Então, Jesus é o cumprimento de Isaías 53, 7.
Então a gente vê que esse cordeiro sacrificado na Páscoa aponta para Jesus. Como o cordeiro era analisado durante 4 dias, Jesus chegou 3 dias antes em Jerusalém, ou 3 dias antes dessa última Páscoa que aconteceu em Jerusalém. O cordeiro era avaliado, Jesus foi avaliado pelos herodianos, ele foi avaliado pelos fariseus, ele foi avaliado pelos saduceus, e ninguém achou nenhuma falta na sua teologia, muito menos na sua moral, na sua índole. Certa vez Jesus disse: quem de vós me convence de pecado? Quando levado para Pilatos, Pilatos disse: não vejo nele crime nenhum. Quando para Herodes, Herodes remeteu e disse: também não vejo crime nenhum. Até o centurião que ajudou na execução disse: verdadeiramente esse homem é justo. O ladrão da direita olhou para o da esquerda e disse: nós estamos aqui porque merecemos. Este homem nenhum mal fez. Então, ele era o cordeiro que foi provado e aprovado. E a Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, chama Jesus de cordeiro. João, quando chorava por saber que tinha um livro no céu que estava escrito e selado com 7 selos e ninguém conseguia nem olhar, quanto mais ler, então ele começou a chorar. O ancião disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Aí ele diz leão, mas o texto diz que quando ele olhou, ele viu um cordeiro. Então Jesus é esse cordeiro da Páscoa que foi sacrificado no lugar dos homens para que os homens pudessem ser salvos. Jesus é a figura central e o cumprimento profético da Páscoa judaica. Quando se conhece esse cordeiro, é impossível não falar sobre ele, né, evangelista? É verdade. Quando a gente tem as verdades reveladas das Escrituras, né, a gente entende também, irmão Marcelo, que não querendo espiritualizar a situação, mas por trás disso, tentando ocultar as verdades da palavra de Deus, existe a influência do diabo, né? Querendo sobrepor figuras, a figura do coelho no lugar do cordeiro, a figura do chocolate, quando na verdade são ervas amargas, né? Todo um sofrimento deve ser lembrado. A nação judaica deveria lembrar quem ele era, onde estava e onde estão hoje. Então, no momento em que Cristo é esquecido nestas celebrações, a gente percebe que as pessoas tomam outros rumos. Sim. Ninguém, talvez, procura saber, na verdade, o que é. A mídia não tem interesse nisso. A televisão, o comércio, as indústrias não têm interesse nisso. Mas é a igreja. A igreja tem esse papel, né, de revelar ao mundo o verdadeiro significado das Escrituras, né? E falando aqui a respeito da imagem do Cordeiro, ele, quando estava celebrando aquela ceia, a última ceia da Páscoa dele com os seus discípulos, ele faz a transição dos significados. Ele pega o pão, pão asmo, pão sem fermento, né, que era, como o irmão Marcelo disse, a fermentação demorava e Deus tinha pressa. Inclusive, na Páscoa, Deus dizia que as pessoas deveriam comer em pé, né? Eram calçados nos pés, cajado na mão e comer de forma apressada, porque Deus tinha pressa em tirar o seu povo do Egito. E quando Jesus, na celebração da Páscoa, pega o pão asmo, né, pega aquele cálice do vinho, ele diz: agora, isso aqui simboliza o meu corpo, né? Eis o meu corpo, que é partido por vós. Depois ele pega o cálice e diz: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Então, nossa celebração da Páscoa, a Páscoa cristã, ela não é celebrada uma vez no ano como Israel. Ela é celebrada todas as vezes que nós ceiamos. Isso. Todas as vezes que tomamos do pão e bebemos do vinho, estamos celebrando a nossa transição do mundo para a região celeste. Agora a pergunta, né, que a gente fez no começo do programa em relação a essa questão de não comer a carne na sexta-feira e chamá-la de santa também. Acho que todos os dias são santos, não é verdade? Porque da sexta-feira santa e de não comer carne nesse dia em específico. A princípio, a Igreja Católica instituiu que todas as sextas-feiras do ano, não somente a sexta-feira chamada Sexta-feira da Paixão, devia se abster de carne vermelha. Por quê? Porque
na época dos povos medievais, essa questão de comer carne vermelha era somente nos bacanais, somente nas festividades nobres. E isso se transforma num ato pecaminoso. Era sinônimo de gula você comer carne vermelha. Então a Igreja Católica, para separar os seus fiéis, instituiu que só comesse carne nos outros dias, menos na sexta-feira. Agostinho também instituiu que no sábado também não se comesse carne vermelha. Só que esse hábito foi perdendo a força e então ficou instituído que somente na sexta-feira da Quaresma, que é a sexta-feira que antecede a Páscoa, as pessoas deveriam se abster de comer carne vermelha, né? Isso fazendo uma alusão a separar-se do pecado. Na verdade, a Igreja Católica estipula 40 dias para se abster do pecado e celebrar a Páscoa. Tanto é que vem o Carnaval antes da Quaresma. Por quê? Porque quando a Igreja Católica disse assim, olha, 40 dias se abstendo de pecado e não comendo carne, aí eles instituíram o seguinte, então vamos comer muita carne antes da Quaresma. E aí surge o Carnevale, né, que é justamente o Carnaval. Carnaval acontece 3 dias antes da Quaresma, depois vem a quarta-feira de cinzas, que era justamente um gesto de arrependimento que a Igreja Católica demonstrava. Os sacerdotes vinham e traziam um pouco de cinza na testa dos seus fiéis, e ali começava 40 dias de consagração para se preparar para a Páscoa. Mas hoje em dia se tornou em desuso, né? As pessoas não comem carne vermelha, são muito poucos que aderem a isso. Passou mais a ser uma questão de costume mesmo, né? Comer peixe na sexta-feira, coisa que o cristão não adere, porque para nós todos os dias são santos, né? E não é comer uma coisa ou não que vai deixar a sua vida mais pura ou menos pura, é verdade. Ok, queria agradecer bastante aqui a presença dos 2 convidados, foi um momento muito importante para a gente refletir mais sobre o tema e aprendemos muita coisa nesta edição do programa com esses 2 convidados, né? Que a gente teve um prazer muito grande de recebê-los aqui no nosso programa. Queria agradecer e abrir o espaço agora para a última mensagem, né? As pessoas que estão nos acompanhando estão esperando agora as considerações finais, uma última mensagem para essa família que está nos assistindo. Para muita gente é um momento de feriado, está em casa com a família reunida, então aproveite esse momento para prestar atenção nesse último recado aqui dos nossos convidados. Quero dizer que foi um prazer recebê-los. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa. Evangelista Marcelo Teles, ele que é vice-superintendente das Escolas Bíblicas Dominicais da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Evangelista Marcelo, muito obrigado. O espaço agora fica aberto para o último recado, uma última mensagem, o senhor pode ficar à vontade. Muito bem, irmão Waldson, eu quero agradecer também a participação neste programa, que quando posso sempre assisto, né? Agradecer a Deus, agradecer ao nosso pastor e dizer a cada telespectador que este dia deve ser um dia que nós temos que olhar em 3 direções. Jesus, quando celebrou a Páscoa e instituiu a ceia, ele disse que nós devíamos fazer primeiro olhando para trás, o que foi feito por nós, ele foi sacrificado por nós, mas também nós devíamos olhar para dentro. O apóstolo Paulo disse que para que pudéssemos estar em condições de tomar a ceia, nós temos que examinarmos a nós mesmos, né? A nossa condição moral e espiritual diante de Deus. E Jesus também disse que nós devíamos olhar para frente, né? No passado ele disse, fazei em memória de mim, então um olhar para trás, né? Paulo diz olhar para dentro de si mesmo, né? Façam um autoexame. E olhar para frente porque ele disse assim, olha, façam isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, até que vocês bebam comigo de novo no reino de meu Pai. Então existe um aspecto futurístico, né? Um dia estaremos na presença do Senhor Jesus e, claro, celebrando numa grande ceia com todos os salvos de todos os tempos que foram alcançados pelo sacrifício de Jesus. Mais uma vez, muito obrigado ao evangelista Marcelo Teles. Também queria agradecer ao evangelista Lourival Oliveira, ele que é responsável pela congregação Boa Viagem CELP. Ele é evangelista da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Evangelista, considerações finais,
pode ficar à vontade. Muito obrigado por atender ao nosso convite. Eu quero agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui junto com meu amigo, o irmão Marcelo Teles. Foi muito bom aprender com o senhor. E agradecer a toda a equipe que faz o assunto do dia. Quero parabenizar vocês. É um programa excepcional, que traz muito conhecimento e de muito proveito. Quero agradecer a sua audiência, você que esteve conosco, ao nosso pastor presidente, por ter nos concedido esse espaço aqui no programa. Deus abençoe todos vocês. E que nessa Páscoa você possa refletir em tudo que aprendeu, tudo que ouviu e saber que o nosso Senhor Jesus Cristo é o Cordeiro Pascal. Que Ele possa ser o Senhor da tua vida, que Ele possa ser o presente de Deus para você e que você possa entender que através dele há uma transição. Ele tirou você do Egito, do mundo, da vida de pecado e está lhe conduzindo a Canaã celestial. Que o sangue desse Cordeiro esteja sobre a tua casa, sobre a tua família e que todo o mal seja repreendido quando vê esse sangue. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Amém. Muito obrigado aqui aos convidados. A você que está em casa, também obrigado pelo seu carinho e audiência. Não se esqueça que o programa Assunto do Dia volta na próxima segunda-feira, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã. Um ótimo fim de semana e até lá!